Salve família! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e este é o Hora Entrevista. Hoje eu tô aqui com ele, primeiro jogador de basquete do canal, atleta profissional do Vasco da Gama e que arrebentou nesta última temporada pela maior liga de basquete do país, Eugênios. E aí, Fala, irmão? Tudo bem? Beleza? Bora. Seja muito bem-vindo aí ao canal de esportes. Muito obrigado pela entrevista. E confesso que eu estava bastante ansioso por ela, por dois bons motivos, por você ser quem você é no cenário nacional, você é um cara muito importante no cenário nacional, e porque eu queria muito trocar ideia com alguém de basquete, cara. Desde que eu comecei o canal, eu falei, eu quero alguém do basquete, alguém do basquete, alguém do basquete. Pô, não poderia ser melhor, velho. Não poderia ser melhor, então obrigado por ter aceitado o convite aí. E por estar aqui, né? Obviamente. Tamo junto, irmão. É isso. Vamos aí falar sobre basquete, sobre a trajetória aí. E eu que agradeço aí o convite para vir aí no Esportes e dar essa entrevista aqui hoje, trocar essa ideia, né? Da hora, irmão, da hora. Obrigado. Galera, hoje o meu pedido vai ser único. Assista até o fim. Assista até o fim. Graças a vocês, eu bati o número de inscritos que o YouTube exige, certo? Agora eu preciso das horas. Falta pouco também. Então, deixa até o fim. Ah, eu não consigo assistir tudo agora. Escuta até o fim. Ah, não vou... Tudo bem. Volta depois então. Beleza? E é claro, o like sempre fortalece. Beleza, galera? Meu querido, eu literalmente costumo começar do começo com todo mundo, tá? Então, tipo assim, a primeira pergunta é padrão, tá? Quero saber de você o porquê do basquete. O que te motivou, como você iniciou, por quê? Conta um pouquinho do início seu aí. Então, cara, eu comecei aqui mesmo em Taubaté, na quadra da CTI, e onde tem a pista também de atletismo. E eu comecei a jogar por conta do meu irmão mais velho, que chama Lucas. E ele começou no esporte através da escola dele, que a gente estudava ali no Hernani, que é, se eu não me engano, é perto da Gurilândia. Aí ele começou a jogar federação, né, basquete. Eu sempre fui do futebol, sempre gostei de futebol, meu pai jogava. E aí eu, sim, desenrolava no futebol até meus 10 anos. E aí meu irmão com 13 anos foi jogar basquete e foi assistir um jogo dele. E nisso que eu fui assistir o jogo dele, era aquela troca de cesta, né? Faz cesta aqui, aí toma a cesta, o time diminui, aí de novo o time aumenta, a vibração da torcida, dos jogadores, a intensidade também, né? Então esse estilo de jogo do basquete me pegou muito quando a primeira vez que eu assisti, né? E depois disso eu comecei a praticar, comecei a auxiliar com o basquete, com o futebol, né? Porque eu gostava muito de futebol também, eu sempre fui muito fominha de jogo em geral. E, cara, assistindo o primeiro jogo do meu irmão, vendo aquela loucura que era o basquete, era cesta de um lado, cesta do outro, toco, um jogo mais pegado, mais físico ali, eu vi a primeira vez, me identifiquei e já me apaixonei, né, cara? Eu acho que depois disso ali eu falei, pô, mano, eu quero jogar mais vezes, né? Comecei a treinar mais, até que eu tive que decidir se era futebol ou basquete. Aí foi com uns 11 anos que eu comecei a treinar só basquete mesmo e deixei o futebol de lado. Pô, da hora, mano, da hora. Então, bem que você tá com a camisa do Ronaldinho, que dá pra entender que você também é fã de futebol Pô, aí. sim, muita coisa. Da hora. Vamos lá, vamos começar a desenvolver um pouquinho sua carreira aqui. Eu vi que você é alarmador, certo? E você fez a base no Taubaté. Como foi definido a sua posição? Tem alguma coisa a ver com altura, alguma sacada de treinador, preferência? Ah, sim, cara, é igual hoje em dia eu sou um alarmador, né? Mas quando eu comecei a praticar o esporte, eu sempre fui lateral, né? Que a gente fala que é ali o pontuador, o cara que mais define as bolas, né? Por conta que era uma estatura média, não era tão alto e nem baixo para a idade, né? Então foi aí que um técnico que veio de São José, o nome dele é Paulo César Jaú, hoje ele é técnico do Bauru, ele chegou em mim e deu uma sugestão, falou, pô, cara, Matheus, eu acho que eu treinava com ele nessa época, né? Eu tinha 14 anos, já tinha 3 anos de basquete. Ele falou, pô, cara, eu acho que se você for um armador, você
vai ser um cara diferente, porque você é um cara de uma estatura média alta, né? E geralmente os armadores são os mais baixos. E isso daí pode ser uma vantagem para você futuramente, né? E eu, novo ali, eu abracei a ideia que ele me deu e comecei a praticar movimentos de armador, né? Tipo, que são drible, ser mais rápido, ser mais ágil, ter a troca de direção muito boa, ter uma boa leitura de jogo. E tudo isso muito cedo eu fui trabalhando para também adicionar isso no meu estilo de jogo, né? Que eu sempre fui muito agressivo à cesta. Então o Jaú, eu sempre quando eu vejo ele, eu converso e falo que eu sou muito grato porque ele me ajudou muito a ter esse entendimento que basquete não é só fazer cesta, não é só a gente, pô, enterrar, meter bola de três, mas sim também tem um jogo coletivo ali que a gente tem que pensar, tem que analisar cada situação ali. Então, essa posição minha, assim, foi muito por conta dessa, como é que eu falei aqui, dessa opção que ele me deu, né? Ele falou, pô, deu essa, pô, talvez seria legal você ser um armador. Então, comecei a treinar para ser armador. E aí, como já era ala, acabou fazendo as duas funções ali, que geralmente eu sou o cara que é o armador, point guard, né? Ou o lateral mesmo. Então, essa posição 2-1 que a gente fala no basquete aí, quando precisa na lateral eu cumpro essa função e quando precisa ser armador também eu consigo. Você já passou por 7 clubes, incluindo a base do Taubaté, certo? Por qual deles você acredita ter tido a melhor temporada até então e por quê? Ah, com certeza o Vasco, né? O R10 Core Vasco, que era o clube que eu tava jogando, né? A última temporada. E, cara, foi o Vasco, porque eu acho que todos foram importantes, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de agradecer, porque a oportunidade que eles deram para mim, todos os clubes, de acreditar no potencial, de, né, abrir as portas para estar apresentando o meu basquete para os outros, né? E como eu levei isso para minha vida, então isso é muito importante. Mas o Vasco, acho que foi a chave, assim, né, de colocar o meu nome mesmo Aquela subida de degrau. aquela subida de degrau, acho que é colocar o nome mesmo no cenário do basquete, né? Porque eu sempre, né, a gente quando é jovem vai entrando um jogo ou outro, às vezes entra mais para marcar, né, sei lá, tem um cara machucado, você recebe uma oportunidade. Então acho que foi o Vasco da Gama onde me consolidou mesmo, assim, como um atleta, assim, né, com um nome já legal no mercado e no basquete nacional atualmente aqui do nosso país. Perfeito. Qual desses clubes que você jogou até então? Você acredita ter a melhor organização? Qual deles tem a maior pressão? E o qual te agradou mais em jogar? Cara, então, vamos começar pelo que tem mais estrutura, né, na pergunta que você fez, né, que mais deu condições para mim como atleta, né? Acredito que foi o Esporte Clube Pinheiros, que eu tive duas passagens por lá, porque assim, lá eles no Esporte Clube Pinheiros, eles são um clube formador de atletas olímpicos, né? Então, se eu não me engano, 20 e poucos esportes olímpicos que tem dentro do clube, né? Então, é tudo muito sério ali, tá? Desde o jeito que você vai saltar, desde o jeito que você vai correr, a sua rotina está sempre controlada, nutricionista, psicólogo, tudo que o atleta precisa tem nesse clube. Eu acho que são poucos clubes no Brasil hoje que tem essa estrutura, como Pinheiros. Eu acredito que, sim, que eu posso pensar rápido e falar são três, né? Pinheiros, Paulistanos e Minas, assim, que dá a estrutura que um atleta de base precisa mesmo. A outra qualquer era. Qual deles você acha que tem a maior pressão? E o qual te agradou mais em jogar? Cara, eu acho que pressão é difícil falar, porque, né, eu joguei no São Paulo, apesar de não jogar há muito tempo, mas a gente foi campeão paulista lá pelo São Paulo. Não tinha uma pressão, mas sim, eu acho que os clubes de torcida de futebol, né, os clubes que também têm time de futebol, eles levam um pouco mais a sério por ter esse negócio de paixão, né? Então cobram mais quando perde, né? Vaiam, se está jogando mal, está perdendo o jogo. Eu acho que esses dois times foram o que mais teve pressão, assim. E também São José dos Campos teve muito. Agora, lembrando bem aqui das temporadas que eu já tive, eu acho que São José e Vasco. Vasco, como eu falei, eu acho que é mais pelo motivo da torcida ser
acostumado com o futebol, né? Ali no calor do momento o cara erra uma cesta, o cara xinga, então gera uma pressão, né? Uhum. Mas em São José também, os torcedores já não é de clube de futebol, mas são fanáticos com basquete, né? Uma cidade que tem super tradição. Então, acho que São José e Vasco ali foram duas cidades assim que tem uma certa pressão, mas né, uma coisa que fala, pô, cara, pô, vão te cobrar muito igual cobram no futebol. Sempre tem uma cobrança mais leve assim. E qual deles te agradou mais jogar? Cara, o que agradou mais, pô, eu vou falar a verdade, pra mim foi o Vasco hoje, né, por conta, como eu falei, a paixão da torcida e também ser ligado com o clube de futebol. Acho que muita gente igual nasce vascaíno, nasce corintiano, então pode ser em qualquer esporte que eles vão estar torcendo pro seu time de coração. Mas eu também tenho um carinho enorme pro São José, que é uma equipe que todo ano tá participando do NBB e sempre lotando os ginásios, a torcida é sempre apaixonada, conhece o basquete, já foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, é uma cidade também que respira basquete e é muito legal jogar lá. Da hora. Você citou parte de, às vezes, você fazer um mau jogo, fazer né, um arremesso ruim, um passe ruim, alguém vai, te xinga, te vai. Isso atrapalha ali dentro de quadra? Cara, eu acredito que todo atleta de alta performance, né, que joga hoje uma competição profissional, ele tem que ser acostumado com isso, né? Tem que ter o psicológico forte para isso não abalar, né? Porque a gente tem tanta preocupação ali quando a gente está na quadra, né? Eu tô falando eu como atleta de basquete, certo? Que cada esporte tem a sua concentração específica, né? Mas a gente ali tem tanta coisa, eu como alarmador, eu tenho que estar pensando ali qual posicionamento é melhor, como eu vou defender meu adversário ali. Pensar em várias possibilidades. Se eu tiver livre, eu tenho que arremessar. Se o cara estiver um pouco mais perto, eu tenho que cortar. Então, eu acredito que quando você foca, a gente acaba se acostumando, né, a não focar no externo ali, sim, focar no que importa realmente. Então, pra mim, assim, hoje em dia eu tô muito tranquilo em questão de, né, pô, a gente foi jogar agora lá em São José, eu já joguei, mas como eu sou tabatiano, o pessoal ficava falando, nossa, tabatiano, já levava pra rivalidade do futebol, mas a gente tem que seguir com a cabeça focada ali, porque né, é o prato nosso ali, é o meu trabalho hoje em dia, então eu levo muito a sério isso e acabo não deixando isso entrar em quadra, não. Você vem de 2 temporadas do Vasco, no Vasco, certo? Porém, a gente sabe que no basquete profissional brasileiro, até o estrangeiro, mas acho que aqui mais, se costuma trocar muito de clube. Por que que você acha que isso acontece? Cara, assim, o basquete no Brasil hoje não tem acho que uma estabilidade, assim, financeira igual os clubes de futebol têm, assim, que tem a maior quantidade de clubes, né? Futebol todo ano aí você vê até, eu acho que eu não sei, vai até Série D. Futebol? É Série D. Série D, né? Brasileiro, Então sim. são quatro campeonatos assim com 20 times cada um, né? Então é muita coisa. A gente sabe que a gente é o país do futebol também, não tem como fugir disso. Mas o basquete, a gente hoje na NBB, né, na liga, a gente teve 18 times, 19 times essa temporada. Ano passado, se eu não me engano, teve 18, teve aumento de um e a gente está buscando cada vez mais, né? Eu falo o basquete em geral, a Liga Nacional de Basquete, o CBB, a buscar mais times para ter recurso para a gente ter mais atleta, ter mais times, mais competições, né? Porque hoje em dia a gente, né, joga só a NBB, que é a Liga Nacional de Basquete, que faz hoje em dia junto com a CBB, então tem só a NBB que tem 19 times, dá 38 jogos turno e retorno, mais playoffs. Sim. Eu acho que é uma quantidade boa, né? Pouco, não é pouco jogo não, porque a temporada da gente é desgastante, né? Turno e retorno, time em todo o estado do Brasil praticamente. Sim. Mas essa eu acho que inconstância dos times é na parte financeira, que eu falei para você, poucos times têm assim uma estrutura que realmente o que o atleta precisa e que vão continuar, como Pinheiros, Minas e Paulistano. Franca também, o SESI Franca hoje, que é uma cidade que respira basquete. Tem o São José, que é uma cidade que está mantendo faz um bom tempo o basquete em ativa, né? Em Uhum. atividade. Então, eu acho que o que mais pega é isso, é os times não terem
também um retorno, porque tem muita gente que investe e o basquete hoje em dia não traz o mesmo retorno que o futebol, nem perto. Eu acho que o vôlei ainda traz mais retorno que o basquete, então eu acho que isso acaba dificultando os times terem uma consistência, né, de verba para contratar, para manter jogadores, né? Entendi. Em cima, um pouco em cima dessa última pergunta, mas agora mais focado em você. Falando das 2 temporadas que você fez pelo Vasco, os seus. Cara, ó, se estiver errado, você pode me desmentir, deve me desmentir, Sim, sim. obviamente, mas eu dei uma pesquisada tanto no Google, no próprio Google, como no SofaScore, tá? Então, se estiver errado, eles que me Não, enganaram. tranquilo. Seus números de rebote e assistências para essa temporada que está terminando para a última são números parecidos. Porém, a sua pontuação caiu uma média de 4 pontos, certo? O que você acha que aconteceu? Teve alguma mudança específica no seu jogo para que isso pudesse acontecer? Ou foi atípico mesmo? Não, cara, eu acho que o basquete, ele, como eu falei, o mais importante, eu acho, no basquete é você entender como funciona o jogo, né? E o basquete é um jogo coletivo. Tem times que tem cara que todo jogo faz 30 pontos aí na NBA. A gente vê o Shai, os outros caras aí do. Pô, posso falar aí número de Kevin Durant, Curry, o próprio LeBron, Luka Doncic, que faz 40 pontos todo jogo, o time ganha. Mas, como eu falei, a gente tem que entender o nosso papel no time, né? Eu falo ano passado, mas é temporada passada, 23, 24. Sim. Eu tive um protagonismo maior, né? Porque a gente tinha o Marquinhos, que era já jogou Olimpíada, o cara campeão da NBB já 5 vezes, se eu não me engano. Tinha outros atletas também com qualidade ofensiva, mas não tanto como essa segunda temporada minha no Vasco, né? De 24, 25. Então, na primeira temporada eu era um cara que jogava mais ali na ala, né, na lateral, sendo um cara mais ofensivo para a cesta, porque precisava, porque a gente só tinha o Marquinhos, assim, que era o cara mais ofensivo. Então, precisava mais das minhas bolas, dos meus pontos, né? E como o time se reforçou para a segunda temporada, de 24, 25, eles trouxeram um armador chamado Jamal Smith, que cara muito pontuador também. Trouxeram mais um chutador que chama Ed Carvalho também, um amigo meu, e cara também chutador, mata a bola, então acabou tendo mais jogadores para finalizar. E eu me adaptei ali, até demorei um pouco, fiz uns jogos maus, jogos assim, não mal, mas eu falo assim que eu não estava me encaixando ainda por estar acostumado a estar jogando de um jeito e ter entrado nesse outro ritmo com os novos reforços e ter acostumado ali a jogar dessa outra maneira, né? Um cara mais cadenciado, que procura os chutadores, porque, como eu falei, como se faz as duas funções, se precisa de você fazer pontos, você vai ter que fazer pontos. Se precisar você achar os caras, você tem que achar. Então essa segunda temporada minha no Vasco foi mais para isso aí, de achar os caras livres, porque os caras têm muito aproveitamento de bola de 3, não é à toa que eles foram contratados para isso. Então, foi isso. Eu fui buscar um jogo mais que coletivo, certo? Que também a gente, né, joga o jogo coletivo, mas a gente tem que pensar no nosso individual, porque, pô, fala, pô, você diminuiu a sua pontuação. Você queria ter diminuído? Eu falo, não, mas na hora do jogo ali eu tentei tomar as melhores decisões, que nem sempre vai ser perfeita, mas você busca ali, pô, o cara ali matou 2 bolas de 3 já seguidas, velho. Vou procurar ele. Tá quente. E tá quente. Então a gente ter essas leituras aí para conseguir jogar, render e fazer o time ganhar, que eu acho que é o mais importante no basquete. Como você mesmo falou, por causa de chegadas de reforços, você vai se adaptando, né? Essas mudanças constantes, isso voltando um pouco na última pergunta, né? Essas mudanças constantes de clubes atrapalham muito no entrosamento? Ah, cara, falar pra você, eu acredito que atrapalha sim. Como falei, o basquete não tem tantos times assim. Eu já joguei com muita gente, né? Passei por 7 clubes, então a gente acaba virando amigo, né? Sendo companheiro de equipe de muita gente que às vezes você passa 3, 4 anos, você não joga mais com o cara, vê o cara só de vez em quando. Então perde o entrosamento, né? Não é como na base que às vezes dá para dar uma sequência maior, você vai jogando ali com o cara do sub-12 até o sub-18,
e aí, pô, você já conhece tudo. Então, quando chega no profissional, principalmente no basquete, que tem essa troca de clubes constante, eu acho que faz diferença, sim, essa troca aí, não ter tanto, como você falou aí, não ter tanto entrosamento, né? Eu acho que isso faz falta pra caramba. Times que tentam manter a mesma base sempre vai bem. Eu acho que teve agora, tá jogando, inclusive hoje, né? O Franca, Minas. Franca e Minas jogando a final. O Franca vai ser 4 vezes seguido campeão, provavelmente, se ganhar hoje. E é um time que manteve a base a mesma, né? 3 jogadores ali. Cara, esse ano ainda foi o ano que eles jogaram assim, que mais teve trocas, né? Assim, tipo, saiu acho que 3, 4 caras dessa base que ele tinha e chegou 4 reforços, só que esse ano eles não estavam tão entrosados. A gente, né, teve um time que beliscou vitória ali, mas há, há 2 anos atrás, na outra temporada, a Franca estava tão forte, tão forte, tão entrosado que os caras já estavam jogando 3 anos junto, que tava assim. A gente ia jogar contra e falar, pô, mano, o time tá impossível de ganhar, cara. Que os caras estavam já passando sem olhar, sabe? Já sabia onde o Sim, onde o cara outro tava. tá. Então isso faz muita diferença e assim, mas eu acho difícil mudar isso agora, por enquanto. Mas quem sabe futuramente a gente possa melhorar para dar constância maior para o atleta mesmo num time só, né? Na temporada sem CS que tá acabando, a passada, você foi eleito o sexto homem da temporada, certo? O que essa premiação representou pra você e o que ela te trouxe na prática dentro de quadro? Cara, eu acho que essa premiação para mim foi muito importante em geral, assim, sabe? Como eu falei, eu sou um cara que comecei a jogar futebol e aí eu comecei do nada, né? Fui assistir o jogo do meu irmão, eu comecei a se apaixonar por basquete e com 14 anos, né, quando eu troquei essa ideia com esse meu técnico Técnico. da época, ele conversou comigo e falou, pô, você quer mesmo e tal? Eu falei, pô, eu quero. E eu tinha um amigo meu que hoje joga no Pinheiros, que é o Jonas Bufar, e a gente novinho falou, mano, vamos treinar pra caramba, vamos correr atrás, que eu quero ser jogador. E ele também falou, pô, eu também quero. E coincidentemente a gente foi jogando contra, a gente jogou em Taubaté aqui junto, eu e esse meu amigo que a gente teve essa ideia novinho, falou, mano, vamos treinar, tentar correr atrás, né? Jonas Bufar? Jonas Bufar, ele jogou comigo aqui em Taubaté, ele é da Bahia e aí esse próprio Jaú tinha um amigo que estava sendo técnico do Vitória, arrumou ele para jogar aqui, pô, na época ganhava R$ 200 de salário e Caramba. ganhava almoço, janta e, pô, dava alojamento para ele e assim, Sim. tava aí para treinar, dava quadra, dava tudo que precisava, a estrutura. E a gente foi, assim, né, novinho ali, pô, 14 anos, a gente tá se conhecendo como pessoa, como, né, adolescente. E esse prêmio, cara, para mim eu acho que valeu muito porque toda essa, né, esse esforço que a gente faz, que muita gente, né, às vezes, pô, acha que atleta é fácil, futebol, qualquer esporte, cara, acho que a gente tem que valorizar muito quando a pessoa conquista coisas grandes, né? A gente viu o Carlos aí do UFC, pô, ganhando várias lutas lá, tem mesmo que reverenciar, né? Mais ainda atleta da nossa região, a gente sabe quanto difícil que é você chegar no alto nível e pode ter certeza que o cara chegar lá, ele não foi do dia para noite, então essas premiações assim, principalmente essa de sexto homem, para mim, pô, foi muito marcante, eu fiquei muito feliz porque é o reconhecimento de todo o seu trabalho, né? Faz Com você certeza. pensar assim, falar, pô, mano, valeu a pena, né, todo esse trabalho e também dá aquele gostinho, pô, mano, se eu conseguir chegar aqui, eu consigo chegar mais longe. Então, eu acredito que deu isso. Além de, pô, assim, trazer aquele conforto, falar, pô, mano, você conseguiu já uma premiação da principal liga do basquete brasileiro Brasileiro. hoje, não é qualquer um que ganha. Então, Sim. assim, pô, reconhecimento foda pra caramba. Mas a gente vai aprendendo também. Eu, mesmo novo, a gente vê que não dá pra você ganhar o melhor sexto homem e parar ali, tá bom. Não, a gente sempre vai almejar mais, né? O atleta, assim, eu acho que quando ele perde esse sabor, assim, né? Essa vontade De competir, de de ganhar, né? competir, de ganhar, de ser melhor, eu acho que chega o ponto que você não é que não deve mais praticar aquilo, mas eu acho que o alto rendimento já não serve mais para você, né? Então,
Acho que quando a gente tem essa vontade de querer mais, conquistar as coisas, a gente está no caminho certo. Perfeito. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, tá? Se você deixou o like lá no começo, muito obrigado também. Se não, deixa o like agora. E vai estar passando aqui agora, na tela, o Instagram do nosso mano Matheus Eugênios, beleza? Se você não conhecia, por um acaso, a chance é essa. Então marca o nomezinho dele ali, já entra no seu Instagram, segue lá. Até porque teremos novidades em breve, certo? Isso aí. Né, Matheus? Teremos novidades em breve lá. Então segue o cara lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Ainda mais para você que é fã de basquete, que é fã do basquete internacional, do basquete brasileiro. Eu tenho certeza que esse é o perfil para você seguir. Beleza, galera? Ah, tô só escutando, não tô assistindo. Não deu tempo de anotar? Primeiro comentário fixado, vai estar lá o link do Instagram dele, só clicar lá que você vai direto. Beleza? Eugênio, vamos dar continuidade aqui então, meu querido? A gente falou aqui agora de possíveis novidades. Não seria novidade em si, mas quem é seu empresário? Cara, o meu empresário hoje é o Alexandre Bento. Ele é da Nasta Sport e ele mora na Espanha, né? Mas ele, se eu não me engano, ele é natural do Rio, né? Eu conheci ele lá no Vasco da Gama. Foi a primeira temporada, eu tava com outra gente. Aí na segunda eu fechei com ele. E a gente está trabalhando de novo para essa próxima temporada que tá vindo aí do 25 e 26. Mas é Alexandre Bento o nome dele. Em cima da pergunta do empresário ainda, do Alexandre, você já conversou com ele sobre possíveis clubes para fora, tipo Europa ou algo do tipo? Sim, cara, é igual eu falei, ele é brasileiro, né? Mas ele já jogou também basquete, então ele conhece muita gente no meio, né? A família dele é da Espanha, se eu não me engano, da mulher dele é toda lá da Espanha, então ele mora lá. Mas é assim, não é muito fácil essa transferência de atletas daqui para um time da Europa, né? Espanha, Alemanha, qualquer outro país de lá que tem um basquete um pouco mais consolidado e mais, como é que eu falo? Que dá sempre mais uma sequência, né? Pô, você pega o Campeonato Espanhol, tem Real Madrid, Barcelona, vários outros times aí. Então, aí você pega na Alemanha, tem time, na Sérvia, você já viu o vídeo dos jogos do Campeonato da Sérvia, cara, é ginásio lotado parecendo estádio de futebol. Então, como é que falo? São ligas muito fortes mesmo, que de lá sai vários caras para a NBA, que hoje é a top assim do mundo, né? Há anos, mas as ligas da Europa tá chegando muito próxima da NBA, cara. Até hoje em dia aí tem até estudos aí da NBA mesmo que fala, pô, antigamente era só atleta americano que ganhava MVP. Hoje em dia, os últimos anos, a maioria foram jogadores europeus, né? Igual você vê o Jokic, agora o Shea, ele não é americano, ele é mais canadense. Mas tem outros atletas, Luka Doncic, pô, colocar aqui tem muita gente. Então, Giannis. Yannis, muita gente, cara. Hoje na NBA, o brasileiro, a gente tem Gui Santos hoje lá. Então, assim, é bem difícil você chegar nessa liga. Você tem que estar jogando um basquete muito de alto nível para esses times contratarem, né? A não ser você jogar uma segunda divisão, que aí sim se encaixa mais no perfil assim, de quem está jogando NBB, aí jogar uma segunda divisão lá de um campeonato na Espanha ou na Alemanha ou em outro clube da Europa, assim, que tem a segunda divisão forte. Na Itália também tem um basquete muito bom. E você ir construindo o seu nome, né? Porque raramente um jogador que é estrela aqui do NBB já vai para um time grande da Espanha, já se destaca e vai para a NBA, porque esse processo não é tão fácil assim, né? Como eu falei, é bem competitivo e mais ainda na parte da Europa ali que eles respiram basquete. Então a gente, né, eu sempre conversei, quero também isso um dia para minha vida, mas a gente tá focado ainda em trabalhar aqui no Brasil mesmo, tirar o melhor, fazer temporadas melhores ainda que eu já venho fazendo para quem sabe não receber propostas desses times aí e sair fora para jogar numa Europa ou mesmo qualquer outro lugar aí fora do Brasil, né?
Perfeito. É, Você jogou ao lado de um, que você já falou anteriormente, do Marquinhos, por exemplo, que é uma lenda do futebol brasileiro. Do basquete. Do basquete brasileiro, perdão. Cara, como que é jogar com esses caras e qual foi o melhor jogador com quem você já jogou? Cara, então, até falei do Marquinhos, né? Eu acho que você conviver com atletas que já chegaram no mais alto nível de basquete ou do esporte que você pratica é sempre muito gratificante. Eu acho que é como o que eu falei para você da parada de receber o troféu de premiação de melhor sexto homem. Uhum. Eu conheci o Marquinhos em 2021, que eu estava jogando no São Paulo Paulista, que a gente foi campeão. E nessa época a gente não era tão próximo assim, porque eu era mais novo, tal, eu era ali o moleque que subia da base e estava num time super consolidado com grandes nomes. Um dos jogadores que eu vou falar também, que você perguntou quem que é o melhor jogador que eu já joguei, além do Marquinhos, é o Bruno Caboclo, que hoje, se eu não me engano, estava jogando Na Grécia, acho, né? na Grécia ou Israel. Era alguma coisa assim, era Grécia ou Israel que ele estava jogando. Mas assim, é um privilégio, cara. Igual o Marquinhos foi um cara que a gente não tinha, tô terminando, falando do São Paulo na época, quando eu conheci ele. Eu não tinha tanta proximidade dele, mas é aquele cara que, vamos te dar um exemplo, que você chega ali, é um cara, eu tô no futebol, tô subindo da base, tô vendo ali, vai, o Neymar, sou moleque, tô vendo o Neymar hoje. Tô comparando assim, o Neymar tem todo, né, Sim. futebol, toda aquela pressão também, tudo que ele faz, enfim. Mas é um cara que você entra ali, tenho certeza, qualquer pessoa que joga futebol, você vê o Neymar, vai ficar olhando assim pra ele, vai ver tudo dele, vai tipo, pô, olha o jeito que o cara olha a bola, olha o jeito que o cara recebe, olha o jeito que o cara se comporta. Então, traz isso pra você, sabe? Você olhar o cara e falar, pô, mano, não é à toa, né? A gente volta naquele papo que não é à toa porque o cara conquistou tudo que conquistou, né? Ele teve que fazer o dele ali. Eu tenho certeza das conversas que eu tive com ele nos 2 anos de Vasco, cara, eu tenho certeza que ele foi um cara que trabalhou muito, foi muito focado. O que eu mais, né, assim, peguei dele foi o modo dele, como é que eu falo? Dele levar as paradas, cara. Tipo assim, o foco, sabe? O foco de, pô, tô livre, eu não vou errar, eu treino isso daqui todo dia. E essa parada de ter esse ímpeto também controlado, sabe? Porque eu falei, não dá pra jogador, atleta ser bonzinho de tudo. Pô, o cara lá vai te atropelar, mano. Então você tem Com que certeza. Tem uma malícia, mostrar, né? ter uma malícia, mostrar também que você tem o poder ali de, pô, fazer cesta, de marcar o cara. Então ele sempre demonstrou isso pra todo mundo que trabalha com ele, sabe? Tem muita gente que fala, pô, esses caras assim é difícil de lidar porque os caras têm a personalidade muito forte, cara. Tipo assim, você foi lá, acertou uma cesta de três na cara dele. Pode ter certeza que ele vai, mano, vai ficar com aquilo na cabeça. Fala, mano, vou matar duas na cara dele, porque eu não vou perder, tá ligado? Eu vou matar duas, você matou uma. Então, ele mostrou muito esse lado dele, cara, de ser realmente concentrado no que importa, sabe? De ter a visão, Muita assim, resiliência, né? aquela resiliência para aquilo que precisa e que nada externo te atrapalhe, cara. Então ele é um cara que, até assim, você vai treinar com ele, série de arremesso geralmente, normalmente, né? Não é todo atleta, tô falando por mim assim, que geralmente a gente chuta 10 e troca, né? 10 certos. Ele não, tipo assim, ele tem que arremessar 10 arremessadas e acertar 7. Geralmente a gente, tipo, arremessa 10, só acertar 10, a gente chuta 15, 13 Uhum. bolas e tal. Mas o dele, toda a série dele de arremesso, assim, de treino, ele tem que chutar 10 e matar no mínimo 7, sabe? Então, você vê o cara tem uma cabeça já que, tipo assim, mano, o cara não erra sozinho. Por isso que ele chegou onde chegou, NBA, campeão 5 vezes, se eu não me engano, tem 3 MVP. São caras que são beneficiados geneticamente, mas que trabalharam duro para chegar onde chegou. Porque tem muita gente que tem esse benefício aí genético, mas não chega por conta, muitas vezes, da cabeça. No que você acha hoje que o basquete brasileiro mais precisa evoluir? E por que você acha que tem tido cada vez menos atletas brasileiros na NBA? Sim, é uma pergunta difícil, né? Até polêmico, porque, tipo assim, a gente
Eu, assim, eu fiz 25 anos agora, né? Jogando basquete vai fazer 15 anos. Então, acho que, cara, a primeira pergunta que você me fez é o que que falta? O que você acha que o basquete brasileiro hoje precisa evoluir mais? Preciso evoluir, né? O que que falta também, assim, no basquete Isso. brasileiro em geral? Eu acho que volta naquele assunto que a gente conversou do começo de ter bases que atleta realmente precisa, sabe, cara? Centro de treinamentos, assim, que fornecem o que o atleta precisa. Eu falei do Pinheiros, que foi o clube que mais me deu benefício, que mais me deu estrutura, porque realmente foi. Eu, com 18 anos, que fui aprender a correr da maneira certa, a saltar da maneira certa, de fazer os treinos certos pro esporte que eu faço, sabe, como é o basquete. Então, acho que o que falta é isso no Brasil, cara. Eu sempre falo para todo mundo que eu converso, o pessoal conversa de basquete comigo, fala, mano, o que que você também faz essa pergunta assim direto, mano? O que que falta, mano? Porque o basquete a gente tem quase ninguém na NBA, nunca ganha medalha olímpica. Então, o que tá faltando realmente é isso, cara. A gente ter essa. O basquete não é igual futebol que pega dois pedaços de pedra ali, joga de um lado do outro e você faz um Faz um campinho na rua golzinho, e né? já era. E a molecada fica na rua ali com uma bola de R$ 10 e vambora. O basquete já precisa de uma tabela, um aro, a bola que não é cara, tênis que também a tabela que é cara, a bola que é cara, tênis que é caro também. Então, é um esporte que tem que ter um recurso para você praticar. Então, o que está faltando, eu acho, hoje, de principal para a gente ter atletas futuramente em alto nível de NBA, de Europa, como a gente estava falando aqui, chegar no nível desses caras, é ter centro de treinamentos mesmo que passe aquilo que o atleta precisa, cara, que tenha um Pinheiros em cada estado do Brasil, porque, voltando a falar, o que eu falo para todo mundo nessa pergunta que recebo sempre é a parada assim, o brasileiro, em geral, olha o tamanho que o Brasil é, cara. A gente, porra, é um estado, é um país que tem, porra, mano, Dimensões continentais. dimensões gigantes, mano. Você, porra, pega um moleque que tá escondido lá no Acre, Amazonas, lá, tipo, sabe, no sul, Nordeste. Então, tipo assim, eu tenho certeza que material humano a gente tem, sabe? O material humano, o atleta que eu falei pra você, que tem qualidade, que tem benefícios genéticos, mano. Pô, o cara tem 2,10 m, não é aqueles cara molenga, tal, cara forte, que tem uma boa coordenação, não é bobo, tal, cara inteligente, mas não teve ninguém para trabalhar o cara ali desde 13, 14 anos, e o cara vai conhecer basquete com 16, 18, Uhum. enquanto os caras dos Estados Unidos, da Europa estão desde os 5 anos de idade. Sai da mãe remessando. Exatamente, é o que eu falo pra você. Eu acho que isso a gente dá risada assim, mas é a realidade, mano. Uhum. Infelizmente é a realidade no basquete hoje, né? Futebol a gente ainda, né, pô, agora não tá sendo campeão aí faz vários anos, mas eu acho que também é por conta dessa parada, velho, da gente ter profissionalismo mesmo e ter a estrutura que a gente precisa, mano, porque futebol ainda, falei brincando, joga duas pedrinhas ali, mas não é o que o moleque precisa para ser um jogador de ponta mesmo. A gente tem porque a gente é o país do futebol e qualquer lugar você vê moleque jogando futebol na rua. E como nos Estados Unidos é basquete, você vê qualquer lugar tem uma quadrinha e tal, os moleques estão jogando. E é mais cultural. Mas pro Brasil, eu acho que em geral, velho, não só pro basquete, mas em geral, pro vôlei, pro handball, natação. A gente precisa ter mais centros de treinamentos que evolua mesmo os atletas da base, né? Porque agora, depois que a gente chega no profissional, é bem difícil você mudar as coisas, né? Porque você passou a base toda ali aprendendo aquilo e Daquele você jeito. vai ficar ali. Poucas pessoas conseguem ainda mais velho ampliar, né? Uhum. Os seus costumes ali, enfim. Mas acho que o que mais falta hoje é isso, é ter lugares mesmo para a gente poder trabalhar e entregar o atleta com 17, 18 anos no melhor nível possível dele de qualidade técnica mesmo. Eu separei algumas perguntas para você responder com o nome de algum jogador ou com uma palavra, Tá. tá? Então é pergunta simples, beleza? Pode começar? Vou começar com Começar? essa aí. Melhor jogador da atualidade. Da atualidade,
Cara, a atualidade pegou, mano. Anthony Edwards, mano, é o cara que pra mim mais diferente hoje. Pra mim, mais diferente, difícil de marcar, Anthony Edwards. Faltando 5 segundos, você entregaria a bola na mão de quem para decidir? Tem que ser atual? Quem você quiser. Colocado Kobe. Kobe Bryant. Kobe Bryant, É, falar um nome só, esquecendo. o melhor jogador de todos os tempos. LeBron James. LeBron James é MVP. melhor jogador em solo brasileiro. Em solo brasileiro, Jorginho. Jorginho, perfeito. Ó, vou te dar 4 opções. A panela mais furada da NBA. Kevin Garnett, Paul Pierce e Brook Lopes no Nets. Kobe, Shaq, Karl Malone e Gary Payton no Lakers. Harden, Durant, Irving no Brooklyn. Ou LeBron, AD e Russell Westbrook no Lakers. Acho que essa última aí, que foi LeBron, AD, Westbrook. Panelaça que deu ruim. Panelaça que deu ruim. Kevin Durant ainda consegue ser campeão sem Curry e companhia? Indo pro time teste, sim. LeBron consegue ser campeão sem panela? Não. Infelizmente não. Quem vence o NBB esse ano? Minas ou Franca. Franca? Franca. Fechou. Essa, Fechou. primeira, essa é a primeira, essa foi a Tá. primeira dinâmica. Fechou aqui. Agora vamos voltar um pouquinho rapidinho aqui nas perguntinhas. O que você acha que deu errado para a queda do Vasco diante da equipe do Franca? Foi do Franca? Foi do Minas. Foi do Minas. Foi do Minas? Essa última temporada aí? É. Foi do Minas. Ih, rapaz, o bagulho do NBB da parte do Pegou. NBB me traiu, pô. Aí. Caramba, mano. Mas Foi tá. na Liga, tá? Foi do Minas. foi do Minas. Show. Sim. Por quê? O que você acha? O que você acha que... Cara, assim, a gente passou do São José, que foi das oitavas de final, né? Foi 3-1. A gente classificou em nono, eles em oitava, eles tinham ainda... Não, a gente classificou em oitava, eles em nono, a gente tinha um mando de quadra. E aí nas quartas de finais a gente pegou o Minas, que era o time que estava em primeiro, cara. Então o Minas é um time muito bem treinado, o técnico deles é o Léo Costa, é um cara que já está há 6 anos, se eu não me engano, no Minas e teve essa constância num clube só e conseguiu fazer o trabalho dele muito bem feito ali. Então os caras jogam muito, a gente fala quadradinho ali, né? Tipo, muito robotizadinho ali, tipo, toda vez os caras não vão correr pro lado errado, não vão desperdiçar contra-ataque, cesta livre, os caras têm aproveitamento, então isso daí foi algo que foi muito importante para eles vencerem a gente, sabe? Que a gente tinha um time, não era mal treinado, ou não era um time encaixado como o do Minas, mas sim que era jogadores mais talentosos, como Marquinhos, Jamal, também tinha minha parte, tinha o Rafael Paulic, que ajudava a gente nas pontuações. E assim, eu acho que o coletivo deles falou mais alto, sabe? Na hora que precisou ali mesmo. Porque quando chega nos playoffs, cara, você tá vendo aí, olhando a NBA, você vê como os caras estão jogando físico agora, velho. Quanto é importante. Eu tava até falando com um amigo aí que a gente tava assistindo o jogo. Falei, cara, só pra você ver como o NBA, basquete em geral, né? Mas a NBA agora tá provando isso. Tem jogadores que tá no time ali do Indiana, do OKC, que praticamente quase não jogaram a temporada toda. Aí chega agora na reta final, os caras têm que jogar porque o jogador tá cansado, machucou, e você tem que estar preparado para jogar. Então o Minas teve atletas assim que, assim, eles têm um orçamento maior que o nosso, então eles tinham mais atletas para repor. Então, assim, tinha as trocas deles, né? Que aí o basquete joga com 5 e pode ter quantas substituições se quiser. Só que se você não tem 5 caras ali pronto, no mesmo nível dos 5 titular, vai cair, né? Eventualmente vai Normal. cair. Então acho que a maior qualidade do Minas é isso, que as peças que entravam, as rotações deles durante o jogo, não deixava tanto cair o nível do basquete deles. Não que o nosso caía muito também, mas eles mantia ou aumentava, entendeu? Então, acho que fora a parte deles jogarem muito encaixadinho, muito regrado, essa parte de ter mais profundidade de elenco fez muita diferença da gente não ganhar essa série aí. Vou fazer a segunda aqui rapidinho então com você.
e a segunda dinâmica. E eu peguei alguns caras que são da posição de armador, tá? E você vai me falar qual é o melhor, Tá, beleza? Posso começar? pode. Irving ou Anthony Edwards? Irving. Irving ou Trae Young? Irving. Irving ou Tyrese Halliburton? Kyrie Irving. Irving ou Jalen Brunson? Kyrie, não tem como, é o Irving. Irving ou Donovan Mitchell? Kyrie Irving. Não dá. Irving ou Damian Lillard? Pô, pesado os dois, mano. Eu gosto muito do Damian Lillard, que é o Dame Time, né? Que ele é um cara clutch que é aí, ó. Não, é um cara que eu poderia falar também no final do jogo, que eu esqueci. Mas Kyrie Irving. Kyrie ou Luka Doncic? Kyrie Irving. Acho que vai ser pesado. É. Kyrie ou Curry? Pesado, né? Assim, como eu falei, até falei pra você, o Curry eu gosto, mano. Assim, de números, né? Título é Curry. Mas, perguntar pro Matheus, quem que você mais gosta de assistir? Kyrie Irving. Kyrie ou Shai Gilgeous-Alexander? Atualmente o Shea tá. O Didius tá. Esse moleque tá demais, né? Mas assim, eu vou continuar pelo que eu comecei a assistir, o que eu já vi o Kyrie Irving fazer e eu vou continuar com ele, Kyrie Irving. E o último, pra fechar, eu roubei de propósito. Roubei de propósito, porque o cara é animal, é absurdo, acho que você já sabe o que eu tô falando. Por quê? Porque os números dele, cara, são de números de armador, mas também são números de pontuador, são números de pivô, que é óbvio, Irving ou Jokic. Ah, cara, é difícil falar essa, né? Porque assim, todo mundo fala, pô, mano, o Jokic, você olha pra ele, o estilo de jogo dele não é bonito, é igual você falou, ele faz tudo, ele dá assistência, pega rebote, faz ponto e tipo, é um Cara, cara é grande, né? sinistro. Ele é sinistro, velho, ele é sinistro e o QI de basquete dele é fora do normal, de outro planeta, mas de basquete, Kyrie Irving. De armador, De armador, Irving, é isso. surpreendeu. Você esperava? De jeito nenhum. Tanto que quando eu vou montando a listinha, Aham. eu já vou colocando Os caras pra. o que na minha cabeça, lá pro final, não, Sim. vai vencer o Vai confronto, vencer. tá ligado? Aham. Não, eu sou muito fã do Irving, mas a hora que chegou no Lillard, por exemplo, achei que ia dar ali. Na minha cabeça, Sim, tá ligado? sim. Mano, é porque, tipo assim, o Irving, o Kyrie, né? A gente fala mais Kyrie assim, que é o cara. Ele também, como o Curry, ele fez muita gente gostar de basquete, velho. Eu tenho vários amigos meus que jogam basquete que são apaixonados no basquete, são apaixonados pelo basquete por conta do Curry, mano. Porque ele é um cara que ele não joga só basquete, ele é tipo aquele cara que é poesia, como posso falar, como um Ronaldo. Parece que ele tá escrevendo música e jogando basquete. Exatamente, como é um Ronaldinho jogando futebol, o cara que faz Magia. magia com a bola ali. Você fala, puta, mano, como que o cara fez isso? É impossível, sabe? Então, o Kyrie Irving é como se fosse a representatividade de um Ronaldinho no basquete. Vai um cara que faz bolas assim mágicas que você jamais esperaria, ele tira da cartola e entrega pra torcida, né? Meu querido, estamos chegando no fim aqui. Tá. 3 perguntinhas muito rápidas. 2, na verdade. Uhum. Minto, são 3 mesmo. Aí vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Já até sei já. Qual é a sua inspiração no basquete? Seleção brasileira vem e joga onde próxima temporada? Sabia que essa ia chegar, sabia. Vai, vamos por partes, cara. Eu acho que inspiração no basquete é o LeBron James, mano. Foi o jogador que eu mais assisti quando eu comecei a jogar, até nos jogos de videogame, na época e tal. Era o cara que eu era o mais roubado, assim, né? Que a gente fala, mais apelão no game ali, eu sempre gostava dele. E sim porque ele fazia, cara. Pô, um cara alto, dava enterrada, bola de 3, muito forte. E eu assistia ele ali, eu, pô, via ele e falei, cara, mano, esse cara é muito bom. E foi um cara que eu cresci fã mesmo, sabe? Então, acho que a maior inspiração no basquete, pra mim, foi LeBron James. A seleção vem? Cara, seleção é isso. Eu acho que é aqueles pontos que a gente falou, né?
as coisas que a gente tem que melhorar. Eu acho que, né, já tive no radar várias vezes da seleção, mas como acontece no futebol, no vôlei, a gente tem que estar merecendo realmente, não só na parte de pontuação, mas conduta como atleta, como sua postura dentro de quadra também faz toda a diferença, porque quando você está representando o seu país, eles querem cara que seja o mais sério possível, que assim, né, não façam feio e tal, mas eu falo assim que tem uma conduta de esportiva muito boa, né? Então, eu acho que isso é a parada mesmo da seleção e é isso que a gente falou. Tô no foco para quem sabe um dia buscar, sei que está muito próximo ali, basta a gente focar mesmo, continuar trabalhando firme, que um dia chega assim. Perfeito. Então, aí acaba o vídeo. Não, mas é isso, cara. Eu acho que daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo aí. Pô, galera, eu Todo mundo vai tentei. ficar sabendo. Mas já é novidade. Muita gente já sabe aí, né? Que já saiu notícia, sai ali. Mas eu ainda não assinei contrato, nada. Então, até por isso que eu até falo pra você aqui, não falo por conta disso, né? A partir do momento que assinou o contrato eu já posso falar, já o pessoal Sim. do clube vai postar. Mas é isso, a gente está seguindo trabalhando agora nas férias, estou para cá para Taubaté, aproveitando a família, continuando dando sequência no trabalho. Queria até mandar um abraço, depois se puder colocar aí, para o meu fisioterapeuta Bruno Pamplona, que sempre ajuda aí. A gente está trabalhando firme agora para voltar sem lesão. O meu preparador também, o Rafa Bernadelli, que é do Corinthians do Sul, que a gente trabalha na parte física e é isso aí, agora é esperar para novidade aí, já já vocês vão estar vendo onde eu vou estar jogando e esperar agora, né? Temporada 25-26 chegar. Se você não segue o canal no Instagram, segue lá que eu vou postar. Boa. Assim que chegar, se você não estiver seguindo ele já, mas segue o canal, você pode ter certeza que eu vou postar lá. Boa. Beleza? Eugênio, agora é literalmente para fechar mesmo. Eu costumo fechar as entrevistas com 3 perguntinhas papum. Pergunta curta com o intuito de uma resposta curtinha. Tá. Se você achar que deve se prolongar, fica à vontade. Tá bom. Beleza? Posso? Pode. Maior sonho. Olimpíadas. Maior arrependimento até hoje. Você me pegou, eu não pensava, eu acho que... Sou um cara assim que eu não gosto de arrependimento, sabe? Que eu, agora, estendendo um pouquinho a resposta, eu aprendi assim, né, na vida do esporte e na vida em geral, como pessoa que uma coisa que eu nunca gostei é ficar arrependido. Vou dar um exemplo aqui. Não ganhei um certo jogo ou ganhei um campeonato porque eu não deixei de treinar ou deixei de fazer alguma coisa. Eu sempre fui um cara que dei meu máximo, seja principalmente na parte assim física, que eu falo assim, pô, de me dedicar, eu sempre me dediquei, porque eu não, era um cara que nunca gostei de me arrepender, sabe? Eu acho que parar pra pensar que eu vou achar alguma coisa ou outra. Mas falar arrependimento, cara, posso ter, mas eu sou um cara que busca fazer as coisas o mais certo possível para não ter aquela sensação de falar, pô, mano, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter trabalhado mais, poderia ter ficado mais tranquilo, mas eu sou um cara assim que busca não ter arrependimento das minhas atitudes e sim focar em se eu não conseguir o que eu queria, no outro dia buscar ser melhor para quando tiver uma outra oportunidade conseguir fazer. E se definir uma palavra? Uma palavra assim, para resumir bem, é coração bom mesmo de estar querendo o bem das pessoas que querem o meu bem e são próximas a mim. Fechou. Fechou? Fechou, Matheusão. Irmão, Curtiu? curte pra caralho, mano. Obrigado, Mais viu? vezes aí. Você faça mais vídeos aí também e tô sempre acompanhando agora. O Matheus Corrêa, eu acho que Sim. já veio aqui, também foi um Sim. cara que falou, pô, mano, vai lá no canal dele pra trocar uma ideia, ele conhecer você. É um cara gente fina pra caramba também. E todo sucesso do mundo também, irmão. Valeu, É isso. valeu. Pra você que chegou até aqui, mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Segue as redes sociais lá, beleza? O like, inscrição com o sininho. Deixa aquele comentário aqui. Cara, pode ser qualquer coisa, seja um elogio à entrevista, um elogio ao entrevistado, uma crítica ao entrevistado ou ao entrevistador, qualquer coisa. Beleza, galera? Tá valendo. Galera, o vídeo de hoje, então, é esse.
Até semana que vem, conto com vocês. Valeu, rapaziada. Valeu. Tudo que o atleta realmente precisa, né? Não é só, pô, faz a cesta aí e ganhar o jogo e tá tudo bem. Não, mas sim preocupar com o atleta e o desenvolvimento que ele tem desde novo. Perfeito. O Jamoran, com 5 anos, arremessava e com 10 já fazia live com Glock na mão. Fala,